Já estou recebendo ao meu lado o Dr. Fagner Teixeira, que é dentista, para conversar sobre um assunto que está aí na boca de muita gente, literalmente, não é isso, doutor? Que são o uso das facetas. Facetas, lentes de contato, enfim, ela recebe vários nomes e a gente vai conversar sobre isso. Existem mitos e verdades sobre o assunto. A moda é ter um sorriso perfeito. E nessa onda de ter o sorriso perfeito, muitas pessoas mergulham em um procedimento sem saber os cuidados específicos e necessários que uma medida como essa vai precisar. E é sobre o assunto que nós vamos conversar agora com o Wagner Teixeira, que está aqui ao meu lado. Doutor Wagner, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Para mim é uma alegria enorme, né? Poder estar aqui, tirando essas dúvidas, até trazendo esclarecimento de algo que tem tanto interesse da população, né? Hoje em dia as pessoas elas buscam muito esse tipo de tratamento. A gente olha, tá todo mundo com aquele sorrisão bem lindo, brancão. Alguns bem lindos, outros exagerados. E a gente está só com um pequeno probleminha no microfone. Deixa só eu arrumar aqui. E assim, às vezes as pessoas elas acabam aderindo às tendências do momento e esquecendo que tudo requer um cuidado, e as facetas dentárias não são diferentes. Elas podem ser de porcelana e de resina, mas uma coisa é certa: cuidados específicos para garantir a durabilidade e manter a estética do sorriso serão necessários. Inclusive, é importante evitar alimentos muito duros, aquele alimento mais pegajoso. Para você que curte um morango do amor, já vai precisar não consumir caso você tenha uma faceta como essa que a gente está apresentando para você. Então, de repente, produtos como café, chá, será que vai prejudicar o tratamento? Vamos esclarecer tudo. Para você que está chegando agora, eu estou recebendo aqui o Dr. Fagner Teixeira, que é dentista, e vai esclarecer o assunto. Dr. Fagner, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo ao programa Revista. Bom dia, né? Como eu tinha falado, né? É uma alegria estar aqui, poder trazer esclarecimento, tirar várias dúvidas que a população tem, de um assunto assim que tem atingido todo mundo, tanto nas redes sociais como no dia a dia, tem se tornado uma prática, né? Exatamente. Muita gente aderindo a esse tipo de tratamento, uns com aquele sorrisão bem bonito, outros nem tão bonito assim, às vezes fica exagerado, fica estranho, eu fico assombrada. Porque você amanhece de um jeito, no outro dia você encontra a pessoa está lá. Aquele sorrisão que ilumina todo o ambiente. E o que é exatamente a lente de contato ou a faceta? São as mesmas coisas? São as mesmas coisas, né? Isso causa muita confusão nas pessoas, né? O que muda de fato é a espessura da lente para a faceta. A faceta ela é um pouquinho mais grossa. Quando ela se passa de 1 milímetro, ela já é considerada faceta. Ela, de certa forma, antigamente era feito muito de resina e a de porcelana era lente. Hoje, com os avanços das técnicas, com os avanços do material, a gente consegue reproduzir lente em resina, que tem o mesmo polimento, o mesmo brilho, que tem vantagem, porque tem um desgaste muito menor e não precisa de preparo para ser feito, né? Algumas pessoas elas comentam que o uso de lentes ou de facetas pode gerar mau hálito. Isso é verdade ou é um mito? Deixa eu lhe falar, tem dois aspectos que podem gerar o mau hálito, né? Primeiro, um que condiz ao dentista, que é deixar sobreposição, deixar espaço entre a gengiva e o dente, que é uma técnica mal utilizada. E a outra também, que condiz ao paciente, com relação a cuidados, fio dental, escovação, mas uma técnica bem realizada, um paciente bem higienizado, não tem por que ter mau hálito. Uma pergunta agora, uma dúvida bem pessoal. Para usar lentes ou facetas, é necessário primeiro alinhar os dentes, ter aquele dente perfeito, assim, porque você vê que eu já estou aqui com um carinha trepado lá em cima. E eu gosto, porque faz parte da minha identidade. Eu não quero mexer nesse. Dá uma naturalidade, né? Exatamente. É uma pessoa que tem um dente ali um pouquinho fora do lugar. Eu acho isso muito normal e confesso que acho até charmoso. Acho diferente dos iguais. Para usar uma lente, por exemplo, no meu caso, era necessário fazer um tratamento ortodôntico, alinhar esses dentes, ou hoje já é possível fazer mesmo com essas pequenas irregularidades? Com os avanços que a gente tem hoje, no mundo corrido que a gente tem, né? As pessoas tendem a querer as coisas de imediato. Claro que o tratamento ortodôntico ele não perdeu sua utilidade, ele é extremamente necessário, principalmente para ajuste de mordida, deixar de acontecer bruxismo, que hoje a gente vive num mundo com muita ansiedade, com muito estresse, mas assim, com os avanços das técnicas, a gente consegue sim alinhar pequenos alinhamentos, não é aqueles exagerados, com a técnica de faceta e resina. Isso acontece muito corriqueiramente no laboratório, quando é de lente de porcelana, como acontece no consultório, quando a gente faz em resina.
Doutor Fagner, antigamente eu percebia que as pessoas tinham que fazer um desgaste no dente muito grande. Desgastava tanto, a gente tem até alguns vídeos virais das pessoas mostrando sem o dente bem pequenininho, ou inclusive horroroso, e aquilo é assustador. Hoje, para você fazer um tratamento como esse, ainda é necessário esse tipo de conduta, de desgastar o dente tanto assim? É o que eu tenho sempre falado, né? É o maior medo da população é esse. Todo mundo que chega sempre pergunta, doutor, eu vou ficar com aquele dentinho que eles chamam de dentinho de tubarão, que é só as pontinhas. Hoje em dia não tem mais necessidade de fazer isso. Isso foi bem no começo, que se fazia uma coroa total. Então, muito artista, muito famoso, porque era um absurdo de valor, né? Girava em torno de 60, 70 mil reais um caso desse. Hoje é bem mais acessível e não tem necessidade mais de você estar fazendo esse desgaste. Por exemplo, a técnica que a gente utiliza não existe desgaste nenhum. Que eu digo muito que essa questão da lente, ela é moda, de certa forma ela é uma moda que pode passar. Quem fizer com desgaste, quem fizer técnica com algum dentista que tenha desgaste, vai ficar refém daquilo para sempre, né? No nosso caso, se daqui a 10 anos passou essa moda, eu não quero, você pode tirar e continuar com seus dentes como eram. Então hoje já existe essa possibilidade. Já, sim. Caso você não tenha gostado do tratamento, queira voltar para o seu dente natural, já dá super certo. Ou até se não gostar do procedimento feito por um dentista. Doutor, eu cheguei e fiz com tal pessoa, não gostei, queria fazer com o senhor, ou queria fazer outra técnica, a gente pode fazer. Se não tiver tido desgaste, não tem problema nenhum. Você conserva seu dente e as lentes, de certa forma, até protegem o dente. Olha só que maravilha! Então é muito possível aí você fazer um tratamento como esse, se mudar de ideia, voltar para o seu sorriso natural. Existe contraindicação? Existem pessoas que não devem fazer esse tipo de tratamento? Olha, se você tiver falha no esmalte do dente, você não deve fazer. Se você tiver problema de formação de cálcio, você não pode fazer, tá? Tudo isso conta muito. E o principal de tudo é a questão da higiene bucal. Quando você vê um paciente que ele tem um excesso de tártaro, quando ele tem um excesso de inflamação gengival, você não tem como fazer nele. Você primeiro tem que adequar aquele meio para poder receber a lente. Preparar todo aquele terreno para fazer. E o procedimento é demorado? Porque às vezes você tem a sua rotina, tem o seu trabalho. Durante essa fase de preparação até finalizar o tratamento, tem alguma fase que a pessoa não vai poder sorrir? Como que funciona? A vantagem maior da lente de resina sobre a porcelana é que você pode fazer no mesmo dia. Você faz um planejamento prévio. Claro que se você tiver que fazer restaurações, adequações, a gente marca uma consulta anterior para fazer isso, mas o ato de fazer a lente em resina, da montagem, da incrementação, hoje gira em torno de 3 a 4 horas. E o valor? Você não precisa me falar um valor específico, mas antes a gente sabia que eram os famosos que podiam fazer esse tipo de tratamento. Hoje a gente já pode falar que quem tem um cartão consegue dividir? Consegue sim, até à vista. O valor não é esse valor habitante, não. Por incrível que pareça, muito paciente chega lá no consultório e se surpreende, né? Doutor, eu nunca fiz porque eu pensei que era um absurdo. Claro que cada caso é cada caso, mas a gente tenta facilitar o máximo, porque a gente tem que entender que a gente não mexe só com resina, a gente não mexe só com produto, a gente mexe com vida. Acontece de muita gente que chega lá na clínica se emocionar quando vê, doutor, isso aqui sempre foi uma coisa que eu nunca sorri porque me incomodava. Do mesmo jeito que você gosta do seu sorriso, tem muita gente que não sorri, tem muita gente que se priva muito das coisas, até de se relacionar com as pessoas por causa do sorriso. É verdade. E é uma situação delicada, porque a autoestima é muito importante. Imagine você se privar de sorrir porque você tem um sorriso que de repente não te deixa confortável. Realmente é um trabalho, é um resgate da autoestima da pessoa. Não é verdade, doutor? Sim. E, por exemplo, as pessoas que têm aquela distância entre os dentes. Os famosos diastemas. Os diastemas. Isso. É possível corrigir com o uso das lentes ou das facetas? Sim, inclusive tem alguns diastemas que a ortodontia não corrige. Você pode fechar no aparelho, que ela não corrige. E assim, muitos ortodontistas encaminham para a gente poder estar fazendo a questão do fechamento desse diastema com resina. É um procedimento que ele poupa muito tempo do paciente, ele te entrega de imediato aquele resultado. Então, ele é um procedimento encantador. Porém, tem seus cuidados que têm que ser tomados, né? E quais são esses cuidados? Quem tem, por exemplo, uma lente, ele pode comer qualquer coisa, ele pode beber qualquer coisa? Quais cuidados devem ser observados? Pode quebrar, pode fraturar o dente? Conta pra gente. Vou falar para você como eu falo para meus pacientes quando termina, né? Eu digo sempre assim, eu quero que você coma tudo. Eu quero que você não se prive de nada por causa dos dentes. Agora, eu quero que você evite alguns atos e alguns alimentos. Por exemplo, eu evitar roer unha, evitar morder algum caroço, morder
Um osso, porque tem gente que, por incrível que pareça, ama morder um osso de uma galinha quando termina de comer. Eu acho que você está até me jogando assim uma piada, né? Tô aqui sendo atingida por este comentário, porque eu adoro um ossinho, doutor. E quanto aos cuidados, a gente pede sempre que a pessoa esteja em 6 meses fazendo uma limpeza e um polimento. A questão, vamos desmistificar outra coisa. Vamos tirar um pouquinho de lente para uma coisa também que interessa para quem não tem. Muita gente diz assim, Fagner, eu tomo muito café, por isso meus dentes é amarelo. Não é o ato de tomar o café, de tomar um vinho que vai amarelar seus dentes. Quando você, pode prestar atenção numa coisa, quando você toma um café, se você meia hora estiver aqui cuspir um pouquinho aqui, você vai ver que sua saliva ainda está totalmente escura do café. Verdade. O que faz a pigmentação do dente não é o ato de tomar o café, é o ato de ficar com aquele café na boca durante um longo período que vai pigmentar. Então, se você puder, após tomar um vinho, uma taça de um vinho, tomar um pouquinho de água. Eu tomei um café, espera um tempinho, toma um pouquinho de água. Vai facilitar muito a questão do amarelamento dos dentes. E das lentes também é assim. Se você fizer o uso normal de uma escova e de uma escova macia, que é o correto, um fio dental, você não tem por que estar com esses dentes amarelados. Olha só, que interessante, doutor. E o dente superior e inferior? Nos dois podem ser usadas as lentes ou facetas? Porque antigamente a gente viu o povo colocar na parte superior. Ficava o dentezão brancão e embaixo tudo amarelo, aquela coisa feia. Hoje já se faz na parte superior e na parte A gente sempre inferior? faz inferior e a superior, né? O problema que eu digo, como é cobrado por dente, é questão de custo. E eu sou encantado pelos dentes inferior. Eu acredito que quando você coloca em cima, fica muito bonito, porque é o que mais aparece. Mas quando você coloca embaixo também, parece que fecha a cor do seu sorriso, dá a harmonia nele, fica muito bonito. Então eu gosto muito quando está completo em cima e embaixo. Só que é questão de custo, né? É questão de custo. A maioria das pessoas que fazem em cima, fazem embaixo. Agora, a maioria das vezes fazem em cima, porque tem uma necessidade, aquela vontade, se organizam e fazem embaixo. Aí já fica bem completo esse E sorrisão, fica né? muito bonito. Sendo feito com naturalidade, sendo feito sem exagero, fica muito bonito. Muitos pacientes a gente tenta orientar ao máximo, entendeu? Para que não ocorra. Só que é uma coisa impressionante. Eu vou até falar. Tem uma cor que eu não colocaria em mim jamais, porque eu acho muito claro. E tem pacientes meus que já colocaram que eu olho e digo assim, não é que combinou? Porque eu acredito muito na questão da personalidade da pessoa. Não adianta você querer colocar uma cor clara demais se você não tem aquela personalidade. O que vai acontecer é que o sorriso vai chegar antes de você. Vai ficar aquele negócio que só ele vai chamar a atenção. Verdade. Pois eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, doutor Wagner. Você que trouxe aí esses esclarecimentos maravilhosos pra gente, já me deixou aí com vontade de fazer uma avaliação. Será que vai ser dessa vez que eu vou ficar com um sorrisão? Mas eu vou lhe aguardar. Ai, meu Deus, muito obrigada. Olha, a gente pode fazer uma simulação antes. Quando você faz a avaliação na nossa clínica, a gente faz toda a simulação com a resina em cima para você ver como é que vai ficar, para depois decidir se vai fazer. Mas eu garanto que eu quebro danada dessa lente no primeiro osso que eu for morder, já quebra aí essa resina. Enfim, mas muito obrigada, doutor Wagner, pela sua participação aqui no programa Revista. Quem quer conhecer mais do seu trabalho, de repente fazer essa avaliação, faz como? Tem um Instagram? Tem o meu Instagram, né? Clica Dr. Fagner Teixeira, Dr.Fagner, pode ser meu pessoal também, @Dr. Fagner Teixeira. A gente vai estar sempre à disposição para estar tirando essas dúvidas que a gente já tira dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, também para poder estar fazendo essas avaliações. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.